Mas a gente parou nesse momento em que o Bolsonaro, então, é eleito. Qual é o contexto, então, brasileiro? O que acontece a partir daí? Com a esquerda e com a direita? Veja, com essa situação, eu diria, de esgotamento da nova república, você tem setores da população que vão procurando alternativas de ruptura. 2013 foi um grande exemplo nesse sentido. Certo? As pessoas falam, mas 2013, você não sabe o que as pessoas queriam. Começa de um jeito, e de repente começa a ir um monte de gente, cada um pedindo uma coisa, virou uma bagunça, né? Porque talvez, de fato, as pessoas sentiam que havia uma série de coisas que não estavam sendo ouvidas. Né? Então, as pessoas elas saíam na rua falando o quê? Não, quero escola padrão FIFA. Por que eu estou construindo estádio? Eu estou construindo estádio em Brasília e em Manaus. Eu queria escola em padrão melhor. Então, você percebe o que acontece? Essas demandas não foram respondidas. E o que acontece? Quando você tem uma extrema-direita no Brasil que estava lá um pouco como semente, esperando para germinar, era só procurar um solo bom que ela crescia, bem, eles acharam... Tinha essa demanda, então? Sempre teve essa demanda, sempre teve. E o estranho é o Bolsonaro, que não era esse cara, né? Que ele não era essa direita que parece que... Mas é o cara que apareceu para ocupar essa lacuna, né? Olha, Vilela, o maior problema, o maior erro da nossa interpretação do Brasil foi esquecer que o fascismo é um elemento constituinte da nossa história. Esse foi o maior erro. Que ele nunca se afastou. Ele nunca desapareceu, ele nunca se afastou. A gente tinha uma ilusão. Por exemplo, isso que eu ia falar, para mim, não existia nenhum sinal de que existia fascismo nessa época, ou antes disso. E ele estava infiltrado, então. Sim, você percebe? Eu faria até uma autocrítica nesse sentido. As universidades têm uma responsabilidade enorme nisso. Elas não ensinaram isso. Elas não levaram você a perceber, entendeu? Então elas não lembravam pra gente, olha, mas espera aí, a gente teve o maior partido fascista fora da Europa. Olha só, se você pega a história da ditadura, tá cheio de integralista para tudo quanto é lado. Veja, um país que tem estrutura colonial como o Brasil, ele naturaliza seus índices de violência. Né? Então, ou seja, o problema é que isso tá aí. Então é importante a gente saber se preparar para isso. Ninguém cantou essa bola? Ninguém cantou essa bola. Nem jornal, nem... Ninguém. Nem eu, nem ninguém. Hoje, olhando assim para as coisas que eu escrevi à época... via como motivo de piada. O surgimento do Bolsonaro foi visto como um cara que, ninguém leva a sério e tal. Olha, eu até posso lembrar, porque eu escrevia na Folha de São Paulo nessa época, eu fazia uma coluna semanal. E aí, como que era a redação nessa época? Não, eu lembro num dado momento falar, não, peraí, essa história do fascismo não é uma brincadeira, né? E eu lembro as primeiras reações, lembro muito bem, quem for procurar na internet vai achar. Era assim, a gente era motivo de chacota. É mesmo? Era motivo de chacota. Estão exagerando. Esses caras estão fazendo discurso de centro acadêmico. Eu ouvi isso várias vezes. As pessoas acham que o quê? Que um país é um centro acadêmico? Não, o país é sólido, tem instituição sólida, blá, 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 blá. Bem, hoje, a mesma história do golpe. A gente passou 4 anos falando, tem um golpe sendo preparado. Porra, a quantidade de vezes que eu ouvi de nego te falar falando, também que eu não levava muito a sério. Eu falei, não, será? Os caras são muito burros, eles não vão conseguir. Mas tentaram, então. Tentaram. Eu já digo mais, só não conseguiu porque não tiveram apoio internacional. Ou porque não tiveram um apoio pleno do Exército também. Por que o Exército não deu apoio? Por quê? Porque não viu... Porque ele viu que não ia ter base internacional de sustentação. Você fala internacional, Estados Unidos. Sim, principalmente. E os caras não deram esse apoio por quê? Se fosse o Trump no governo, teria tido um golpe no Brasil. É mesmo? Sim. Eu pago 3 contra 1. Sem titubear. Teria tido um golpe. O que salvou a gente foi o fato de que ele não foi reeleito. Não, que era o Biden, exatamente. Que ele sabia que se fortalecer um golpe de Estado no Brasil, ia interferir na política interna norte-americana. Porque o Brasil é o segundo país da América Latina. É o primeiro país da América Latina, é a segunda economia da América. E aí o Bolsonaro chega ao poder. E aí o que muda? Veja, eu diria que se explicita a matriz autoritária da sociedade brasileira. Vários grupos aparecem ou que estavam dormentes, eles... Sim. E aparece também essa matriz, que é uma matriz clássica do neoliberalismo latino-americano. Porque... Que estava como? Veja, o neoliberalismo é uma invenção da América Latina primeiro. O primeiro país a ter uma política neoliberal não é a Inglaterra da Thatcher. Não. Nem os Estados Unidos do Reagan. É o Chile do Pinochet. É onde, pela primeira vez, economistas foram formados na Universidade de Chicago, né? Ou seja, os papas do neoliberalismo, Milton Friedman, Hayek e companhia, vão e aplicam um programa... Que época que é isso? Começa em 73. Tá. Começa em 73. E eles aplicam mesmo para valer. Em 79, 80 já está montado. Já está tudo feito. Né? E qual que é essa base, então? Neoliberalismo radical,
e estrutura política autoritária. Tá. É um neoliberalismo autoritário. É diferente da Thatcher e da Reagan, onde essa ideia do autoritarismo não tá muito presente. Não dessa maneira explícita. Tem outros níveis de autoritarismo. Entendi. Mas esse significa, eu vou utilizar o poder do Estado para silenciar todo e qualquer grupo que seja contra livre iniciativa e livre concorrência, que começam a falar, mas a história de livre concorrência não é verdade, né? Quer dizer, porque você está privilegiando já quem tem capital, né? Então, quem está pobre vai continuar pobre a vida toda. Você vai usar toda a sua força política para eliminar do campo político essas pessoas, né? E você vai preservar essa ideia de que a verdadeira liberdade consiste em livre iniciativa e livre concorrência. E aí, a partir do Chile, vai para onde? Então, a partir do Chile, o Chile vai implementar isso, de uma certa maneira. Você vai ter os programas de ajustes neoliberais em vários países da América Latina, na Argentina, o Carlos Menem e companhia. Bem, no Brasil é o Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique não consegue ir muito longe. Essa que é a questão. Por que ele não consegue ir muito longe? Porque o Brasil era um país de grande conciliação. Então você não conseguia desmontar, né? Você acha que a intenção do Fernando Henrique era ser mais radical? Ia ser mais radical, sim. É mesmo? Sim, ele tentou, tanto que ele tentou. A primeira coisa que ele faz quando ele entra no governo, ele tenta quebrar a estrutura sindical do país. Tem a famosa greve dos petroleiros, que é um pouco como a greve dos mineiros da Thatcher. O Brasil para, porque não tem gasolina, durante 1 mês, 2 meses, né? Mas ele não abre, não negocia, porque ele quer quebrar. Aí ele quebrou. Ele quebrou a força do sindicato. Quebrada a força do sindicato, você consegue avançar nessas suas políticas onde as classes menos favorecidas elas vão pagar a conta, né? Só que se tivesse mais espaço, ele iria mais longe. É que não tinha mais espaço. Porque ele coloca a reeleição, né? Que ele era contra reeleição, exatamente. Só que aí com o Bolsonaro, aí é diferente. Aí você vai até o fim. Aí porque você já tinha dado um golpe. Você tinha dado um golpe parlamentar contra Dilma. Aí vem o Temer. A primeira coisa que o Temer fez é uma reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista era uma reforma, por exemplo, que permitia que grávidas trabalhassem em espaço insalubre. Era uma reforma que permitia que você poderia negociar com o seu patrão um acordo menor do que o acordo médio que era previsto por lei. O piso. Exatamente, o piso que era previsto por lei. Ela era uma reforma que dizia, se você tentasse processar sua empresa, certo? E perdesse, você ia ter que pagar os custos da empresa, né? Então, isso seja, os custos do processo para a empresa também. Para a empresa também, né? Então, isso vai mostrando, você criava uma situação de extrema fragilidade. Né? Então, você teve a reforma da Previdência, que aumentou para 65 anos. Certo? E num país onde eu lembraria para você, o Maranhão, por exemplo, a expectativa de vida do Maranhão é 64. Putz. E o nosso teto de aposentadoria é 65. Então, ou seja, significa que o cara vai trabalhar até morrer. Só isso. E não vai... não vai conseguir nunca uma aposentadoria, né? Então, esse era o horizonte que já estava montado para o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez foi simplesmente entrar e implementar o processo e levar até o extremo. E por que ele não consegue? Veja, a pandemia foi um elemento importante, efetivamente. Bem, basta a gente lembrar, a gente está falando de um país que tem 3% da população mundial e teve 15% das mortes. Foi a mais catastrófica gestão da pandemia do mundo inteiro. Cara, o Brasil era o caso exemplar. Pois exato. Todo mundo teve alguém que perdeu nessa história, né? Na família e amigos. E mesmo assim ele perde por 1,3% dos votos. Ele não perde, ele deixa de ganhar. Por alguns erros de aliados no finalzinho, eu acho. Exato, ainda tem isso. Teve todos esses... Quer dizer, ele estava num processo crescendo. Ele estava crescendo, eu lembro. Se não tivesse um louco que nem o Roberto Jefferson, o Carla Zambelli, talvez a situação tivesse sido outra, com certeza. Então isso mostra pelo menos uma coisa muito clara. A fragilidade da posição do Brasil depois da eleição do Bolsonaro. Isso deveria ter sido levado em conta. Mas não é só o Brasil, você vê que o Trump foi reeleito. Sim, né? Exato. E a tendência é um pouco essa. É de que isso aconteça no Brasil. E foi reeleito com uma margem grande, não foi? Enorme.